Olá, gente, tudo bem? Vamos começar nossa aulinha hoje de cinesterapia, tá? Na última aula eu enviei uma videoaula para vocês explicando as articulações, explicando os músculos, tá? Mas hoje nós vamos começar com a cinesterapia propriamente dita, tá certo? Mas antes eu quero só reforçar alguns conceitos importantes de músculos novamente, para que fique bem claro essas duas questões musculares que são fundamentais para o entendimento da nossa disciplina que nós vamos começar hoje. Tá? Que duas questões fundamentais são essas? As duas questões fundamentais são os tipos de contração muscular que existe e a classificação dos músculos com relação às funções. Isso a gente tem que sair daqui hoje, que eu só vou falar disso hoje, não vou falar mais sobre isso. A gente tem que sair daqui hoje sabendo esses dois conceitos básicos, tá certo? Então vamos lá. Quais são os tipos de contração muscular? Então não vamos esquecer disso mais não, tá? Existe a contração isotônica, a contração isométrica e a contração isocinética. Então existem três tipos de contrações musculares: isotônica, isométrica e isocinética. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A isotônica, ela pode ser de dois tipos. Primeiro, contração isotônica é aquela contração que tem amplitude de movimento articular, tá certo? Ou seja, tem um ângulo articular, você percebe a articulação se mexendo. Então isso é uma isotônica. Aí a isotônica pode ser concêntrica e excêntrica. Eu vou explicar daqui a pouco. A contração isométrica eu vou explicar daqui a pouco como é, mas antecipando é uma contração onde ocorre estabilidade. Não tem movimento de amplitude articular, não tem ângulo articular. Você contrai o músculo, mas não tem movimento. Tá? Como se, por exemplo, eu estivesse segurando aqui essa caneca, estou segurando essa caneca nessa posição, meus músculos estão contraindo, mas não está tendo movimento nenhum no meu braço. Isso aqui é uma contração isométrica. Tá? Depois a gente vai ver bem direitinho. E a contração isocinética é uma contração onde você, através de um equipamento, onde você regula, tem todos os parâmetros sob controle, principalmente controle de velocidade e frequência. Eu vou mostrar e explicar isoladamente cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. O que é uma contração isotônica concêntrica e o que é uma contração isotônica excêntrica? É muito simples. Aqui nesse desenho aqui embaixo, ó, por definição, a contração isotônica concêntrica é quando a força que você está exercendo for maior do que a resistência. Aqui esse exemplo desse cara aqui, ó, ele tem um peso na mão. Aqui nesse caso do peso é a resistência e a força é seu músculo. Então quando você bota uma força maior do que a resistência, tem movimento articular. Então isso aqui, o músculo, essa força estava aqui embaixo, essa resistência estava aqui embaixo, ele contraiu e movimentou a articulação. Então isso aqui é uma contração isotônica concêntrica, porque o músculo está contraindo, está diminuindo de tamanho. Quando você encurta o músculo, ele diminui de tamanho. Então isso aqui é a contração isotônica concêntrica, quando a força for maior do que a resistência. Contração isotônica excêntrica é quando a força for menor do que a resistência. Por exemplo, ele tem, digamos aqui, que esse peso tenha 50 quilos, um exemplo, esse peso aqui, ó. Ele botou esse peso aqui em cima da mão, 50 quilos. Quando ele vai voltando devagarinho, ó, o peso é maior do que a capacidade do músculo de manter aquele músculo, aquela contração muscular. Então você vai baixando, ó, lentamente, segurando o peso. Quando você vai baixando lentamente, segurando o peso, o que é que está acontecendo? A sua força é menor do que o peso que você está suportando. Então você vai contraindo o músculo, mas diferentemente desse aqui que o músculo está encurtando, você vai contraindo e o músculo está alongando. Tá bom? Então são dois conceitos importantes. A gente viu isso na cinesiologia, mas só reforçando, que tem muitos alunos aí que tiveram dificuldade na cinesiologia. Então, contração isotônica concêntrica é quando você contrai e encurta o músculo. A excêntrica é quando você mantém o peso, vai contraindo e o músculo vai alongando. Nesse exemplo 2 aqui, ó.
tá certo? Então, contração isotônica concêntrica, contração isotônica excêntrica, tá certo? Então, não esquece disso. A isotônica é o quê? Tem movimento articular. A primeira coisa da isotônica é isso, tem movimento articular. Agora pode ser concêntrica e excêntrica. A concêntrica é quando tem movimento e encurta o músculo. Acontece assim, ó, movimento encurtou o músculo. A excêntrica é quando esse peso, eu vou baixando esse peso aqui lentamente. Quando eu vou baixando o peso lentamente, esse músculo aqui, que é o bíceps, continua contraindo, porém, ele não está encurtando, ele está contraindo ao mesmo tempo que está alongando. Tá certo? Então, primeira informação importante, isso aí. Contração isotônica concêntrica, contração isotônica excêntrica. Depois, contração isométrica. Aqui eu coloquei esse desenhozinho aqui, ó, para a gente visualizar e entender bem direitinho. Ó, contração isométrica, quando a força for igual à resistência. Então esse sujeito está parado, os músculos deles estão todos contraindo, porém não está tendo movimento articular. Ou seja, a força que você está exercendo é igual à resistência, não tem movimento. Então, quando você não tem movimento articular, então isso aqui é uma contração isométrica. Perfeito? Então já temos a definição de contração isotônica, que pode ser concêntrica e excêntrica, e agora a contração isométrica, que é simplesmente definido quando a força for igual à resistência e não tem movimento articular. A força é igual à resistência. Tá certo? Próximo tipo de contração é uma contração isocinética. É uma contração que a gente não visualiza com muita frequência em consultórios aqui da região da gente. Isso aqui é mais para treinamento de alto rendimento, tá? Como, por exemplo, atleta de futebol, atletas de alto rendimento. Então, o que é isso? É uma máxima contração em todos os ângulos articulares durante toda amplitude de movimento, porque ela é realizada em uma velocidade constante. Então, a velocidade, olha, a sua perna está aqui, ó, bonitinho. Então aqui ele controla a força e controla a velocidade. Então isso aqui vai ser sempre constante, essa velocidade desse equipamento. Você vai contraindo o músculo e a velocidade vai ser sempre constante, tanto a força quanto a resistência, quanto também a amplitude. Então olha aqui, a velocidade é controlada e a resistência é variada ao longo do arco do movimento. Então eu posso controlar a velocidade e também a resistência. Então, se eu quiser aumentar a força quando está 90 graus, eu aumento. Se eu quiser aumentar a resistência quando está em 100 graus, eu aumento. Se eu quiser aumentar a resistência quando está em 70 graus, eu aumento. Então, dessa forma, eu vou trabalhando grupos musculares bem específicos. Então, a contração isocinética é uma contração controlada através de equipamentos. Então é uma contração máxima controlada, onde você controla a velocidade da contração e a resistência também ao longo de todo o arco do movimento. Tá certo? Então isso é uma contração isocinética. Então se eu, por exemplo, estou nessa cadeira aqui, né, para trabalhar os músculos flexores do quadril, esse aqui, os músculos flexores do joelho e os extensores do joelho, melhor dizendo. Então eu vou fazer a extensão do joelho assim, ó, esse movimento para cima. Então esse movimento eu vou determinar uma resistência específica. Vamos imaginar que seja 20 kg, 30 kg, 40, uma resistência específica. Quando está em 50 graus, ele vai estar com 50 kg. Quando ele levanta mais um pouco para 70 graus, eu posso aumentar para 70 kg. E a velocidade vai ser sempre controlada por esse equipamentozinho aqui, ó. Tá certo? Então, essa é a contração isocinética. É uma contração máxima. Tá certo? Aqui é uma máxima, era para botar aqui, ó, uma contração máxima em todos os ângulos articulares, durante toda amplitude de movimento. Então, é uma contração máxima em todos os ângulos articulares, durante toda amplitude de movimento. Tá certo? Isso tudo com velocidade constante e controlada por esse equipamento. Então, basicamente, gente, existem três tipos de contrações. Existem três tipos de contrações: a contração isotônica, que pode ser concêntrica e excêntrica, a contração isométrica, quando não tem amplitude de movimento articular, e a contração que eu chamo de isocinética, que é uma contração controlada.
Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês saibam da aula de hoje é isso. É um conceito dos tipos de contração musculares. Tem que ficar na cabeça de vocês. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Agora, a classificação dos músculos quanto à sua função. Essa informação também é fundamental. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho de cinesioterapia. E a gente tem que saber claramente o que é um músculo agonista, o que é um músculo antagonista e o que é um músculo sinergista. Isso aqui são a classificação dos músculos, tá certo? Então vamos lá. Músculo agonista são os músculos, por definição, são os músculos principais que ativam um movimento específico do corpo, tá certo? Se eu for fazer, por exemplo, a flexão do cotovelo, que é esse movimento aqui, ó, flexão do cotovelo, né? Flexão. Se eu for fazer a flexão do cotovelo. Então eu vou dizer assim, durante a flexão do cotovelo, qual é o músculo agonista da flexão do cotovelo? Você vai dizer qual é o músculo agonista, ou seja, é o principal músculo que está fazendo aquele movimento. E o músculo antagonista é o músculo que se opõe a ele. Então, se o músculo aqui da flexão do cotovelo é o bíceps, que é o músculo da frente, o bíceps é o agonista, o tríceps, que é o músculo posterior, que é o que opõe a ele, vai ser o antagonista, que é o que faz a extensão. Então, o músculo agonista é o que faz a flexão, nesse caso o bíceps. O antagonista é quem faz o movimento oposto, que é a extensão, que nesse caso é o tríceps. Então, agonista e antagonista é bem simples de entender. O agonista é o principal músculo que está executando aquela ação. E o antagonista é o músculo que opõe aquela ação. O principal músculo que opõe, que é opositor àquela ação. Tá certo? Então, é simples de entender isso. Então, nesse caso aqui, o bíceps braquial é o nosso agonista principal. E o tríceps que está aqui atrás é o nosso antagonista. Tá certo? Então, essa é uma informação importante. A gente tem que entender isso. Agonista e antagonista. Agora, existe um terceiro tipo de músculo, que é chamado de músculo sinergista. Às vezes, esse é um pouquinho mais complicado de entender. Olha só. São aqueles que participam daquela ação, auxiliando a movimentação principal ou estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu for fazer o tríceps, quando eu for fazer a extensão do cotovelo, esse movimento aqui, por exemplo, ó, peraí, esse movimento aqui do cotovelo, que é a extensão, que é a volta da flexão, né? Quando eu faço aqui a extensão. Então, o agonista é o tríceps, que é o principal músculo. Mas eu tenho outros músculos que atuam também, mas atuam de modo assim discreto. Ele não é o músculo principal, ele é, digamos, um músculo secundário. Esse músculo secundário vai ser o sinergista, ele vai auxiliar naquela ação. Mas não só isso, ele auxilia a ação, ó, pela definição, participa auxiliando o movimento principal ou estabilizando. Esse estabilizando aqui é que às vezes é complicado de entender. Mas vamos entender aqui o seguinte, ó. Veja só. Quando eu for fazer, a gente viu isso em cinesiologia. O músculo bíceps braquial, o bíceps, ele é um músculo que faz a flexão do antebraço, assim, ó. Mas também ele faz a supinação. Esse movimento aqui, ó, palma da mão para cima. Entendeu? Então o bíceps faz a flexão e a supinação do antebraço. Porém, o que é que acontece? Se eu for fazer a flexão do antebraço, eu posso fazer a flexão do antebraço nessa posição aqui, ó, pronada, que a gente chama, né? Nessa flexão pronada. Então eu faço esse movimento aqui, ó, flexão do antebraço. Então o que é que acontece? O principal músculo flexor do antebraço é o braquial, músculo braquial. Agora, existe um músculo que está impedindo o bíceps de fazer isso, ó. Então, quem impede o músculo de fazer isso durante o movimento é outro músculo. No caso, é o pronador. Então, quando eu faço esse movimento aqui, a flexão do antebraço, trabalhar a flexão, bota um peso aqui fazendo a flexão desse jeito, em pronado.
Pronto, eu estou trabalhando aqui, ó, o bíceps, o braquial, mas esse movimento só está ocorrendo nessa posição porque o pronador está mantendo essa posição em prono. Se o pronador não estiver atuando, na hora que eu fizer a flexão, meu bíceps entra em ação também e faz a supinação. Mas eu não quero fazer a supinação. Então, o pronador, nesse caso, é um músculo sinergista. Ele impede o movimento indesejado, ele impede que haja supinação. Tá? Então, se eu quiser fazer a flexão do antebraço em prono, se eu perguntasse assim, ó, flexão em prono assim, ó, qual é o agonista principal da flexão em prono? É o braquial. E o antagonista? O sinergista. O sinergista, gente, é o músculo que está impedindo que haja a supinação. O sinergista, nesse caso, é o músculo pronador. Tá certo? Então, o músculo sinergista é aquele músculo que auxilia no movimento principal ou também estabiliza articulações para que não ocorram movimentos indesejados. Tá certo? Esses são, portanto, os 3 tipos de músculo de acordo com sua função. Tá bom? Músculo agonista, músculo antagonista e os músculos sinergistas. Tá bom, gente? Então, olha só. Antes da gente começar a falar um pouquinho dessa terapia, que é o que a gente vai começar a falar agora, eu queria que vocês tivessem em mente, fixados em mente mesmo, essas informações dos tipos de contração, que é a contração isotônica, isométrica e isocinética, e a classificação dos músculos de acordo com a sua função: agonista, antagonista e músculo sinergista. Tá certo? Bom, então continuando. Vamos falar um pouquinho agora da cinesioterapia, propriamente dita, né? Até agora eu falei só sobre músculo, só revisando um pouquinho de cinesiologia. Agora vamos falar um pouquinho da cinesioterapia na sua contextualização histórica. Tá certo? Então, nossa disciplina todinha, a partir de agora, eu vou falar da cinesioterapia, que nada mais é do que a terapia, ou seja, um tratamento, é uma terapia onde você utiliza o movimento humano. Tá certo? Então, a cinesioterapia, se eu fosse pegar só a etiologia da palavra, cinesioterapia é a terapia do movimento. Tá certo? Então, vejam só, gente. Talvez a cinesioterapia seja a essência, a base da fisioterapia. Tá certo? Não existe a fisioterapia sem a cinesioterapia. Então, a cinesioterapia é a base, a essência, é a parte mais pura da fisioterapia. Só depois que apareceram as outras especialidades, tá? A eletroterapia, a hidroterapia, quiropraxia, osteopatia, enfim, são especialidades que surgiram com o tempo, com a necessidade que a gente foi observando na sociedade. Mas a essência é a cinésio, é a terapia do movimento. Tá certo? Então é o seguinte, por exemplo, quando você for trabalhar, sair daqui e for trabalhar em um concurso, você vai trabalhar no PSF em alguma cidade, que a gente chama de um programa chamado de NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Tem muitos municípios que não têm recurso para fisioterapia. É aquele consultório, você tem uma maca e pronto, só vai ter que se virar. Aí você não vai ter os equipamentos de eletroterapia, todos eles. Você não vai ter uma mesa de quiropraxia, uma mesa de osteopatia. Você não vai ter nada disso. Você tem que se virar. E você tem que se virar com o quê, meus amigos? Você vai ter que se virar com a cinesioterapia, meu velho. É essência. Chegou no teu consultório, não tem preguiça não. Trabalha com a cinésio. É a base. Tá certo? Você analisando, você interpretando bem o movimento humano, você vai-se embora. Você trata muitos pacientes. Porque a cinesioterapia no consultório, você não vai precisar de equipamentos, você vai precisar de trabalhar com exercício, vai fazer exercício.
só que exercício, objetivando a recuperação. Então vamos fazer uma breve contextualização histórica, que é importante da gente entender quando começou essa terapia, desde quando se fala em terapia até os tempos modernos, quando é que começou essa modernização toda. Então vamos lá. Contextualização histórica, né? Então você veja aí que a terapia é uma parte da fisioterapia, né, que é bem antiga, né? Em um período entre 4000 a.C. e 395 depois de Cristo, veja só como é antigo, né? A gente fala sobre isso. O movimento humano já era utilizado através dos sacerdotes daquela época no tratamento das disfunções já estabelecidas. Então a gente sabe que bem antigamente o pessoal já que tinha problemas de dor no ombro, problemas de dor na coluna, e desde a antiguidade observou-se que você proporcionando movimento para aquelas pessoas, você tinha uma possibilidade de cura, possibilidade de melhorar aquela sintomatologia. Mas isso era restrito aos sacerdotes, aquela coisa toda, né? O povão mesmo não tinha acesso a essas coisas não, tá certo? Então vejam que a terapia começa a se fala nisso, observacionalmente falando, desde muito tempo atrás, tá certo? Com o passar dos anos, com a chegada da Idade Média, né, houve um período que parou essa questão do movimento humano, de analisar o corpo das pessoas para tratar doenças, tá certo? Porque na Idade Média parou, houve uma interrupção totalmente dos estudos nessa área, né? Principalmente que na área médica, principalmente, que trabalhava com o corpo, que trabalhava com o movimento, tá certo? O corpo humano naquela época da Idade Média era considerado inferior ou sem importância. As pessoas dessa época tratavam o corpo humano como algo sem importância. Então foi um período longo, um período que o exercício voltado para a terapia, de um modo geral, ele ficou parado. A gente não podia falar nessa possibilidade de tocar no corpo de uma pessoa com fins terapêuticos, tá certo? Então era sem importância, aquilo ali é algo inferior. Porém, com o surgimento do Renascimento, já é um tempo mais próximo, então o que é que ocorreu? Nessa época, a gente sabe que no Renascimento o culto à beleza física era muito grande, tá? Então nessa época o culto à beleza física do Renascimento, o pessoal cultuava a beleza das coisas, faz com que retome o interesse ao corpo e aos exercícios. Então no Renascimento surge o termo ginástica. Então esse termo ginástica, que até pouco tempo atrás muita gente utilizava, tá? Meus pais, meus avós ainda usavam essa expressão ginástica. Vamos ali fazer ginástica, né? É um termo hoje a gente considera um termo antigo, né? Ultrapassado. A gente não fala mais ginástica. O que se fala hoje é vamos treinar, né? Vamos para academia, vamos malhar, mas ginástica não utiliza mais não. Então, com o Renascimento surgiu o termo ginástica, o culto ao corpo. Aí as pessoas começaram a trabalhar novamente com o corpo. Porém, ainda não tinha aquele objetivo terapêutico. Você trabalhava, ficava forte, ficava com os músculos definidos e surgiram várias técnicas, várias formas de trabalhar o corpo. Tá? Mas com o passar dos anos, observou-se que aquelas pessoas que exercitava um determinado grupo muscular, ele não tinha problema físico, ou aquelas pessoas que tinham problemas de dores na região da coluna vertebral, principalmente, que começavam a fazer algum tipo de exercício, começou a observar que ficava bom. Então, o termo ginástica foi separado em várias partes, vamos passar um pouquinho. Ao final do Renascimento, esse sujeito aqui, Dom Francisco Giordano Amorós, ele divide com esse estudo observacional a ginástica, divide aquele treinamento, aquele exercício em 4 pontos. E um desses pontos era a cinesioterapia. Então, um dos pontos, esse sujeito aqui, Dom Francisco,
observou que na ginástica ele dividiu em fortalecimento, não sei o que, em pessoas saudáveis. Um dos pontos era, ele começou a tratar as pessoas com problemas. Então ele pegou um dos pontos da ginástica, vamos fazer ginástica agora, então vamos separar, escolher pessoas doentes, pessoas com problemas, e vamos fazer exercícios terapêuticos. Eu não sabia que era exercício terapêutico ainda, né? Vamos fazer exercícios que essas pessoas aqui vão ficar boas. Foi quando surgiu a cinesioterapia. Até então a ginástica era feita para todo mundo. A ginástica era feita para pessoas saudáveis, obviamente, e eventualmente tem as pessoas que tinham algum comprometimento motor. Tá? Aí ele observou o seguinte: então vamos separar a ginástica comum, separa os exercícios, vou usar o termo ginástica porque é o termo que utilizava antigamente, né? Vamos separar a ginástica daquelas pessoas que são saudáveis e vamos fazer exercícios para as pessoas que têm algum comprometimento muscular, algum comprometimento motor, de dor, alguma coisa. Aí foi quando surgiu o termo cinesioterapia. Então veja que as pessoas antigamente, o estudo observacional antigamente era uma coisa impressionante. Não sei se isso acontece só comigo, mas eu sou bem nostálgico. Eu acho que as pessoas de antigamente, pela escassez de recursos que tinham, eles tinham uma visão impressionante. Eu acho que eles eram mais inteligentes. O pessoal até me critica quando eu falo isso, porque a inteligência a gente adquire, tem todo o tempo, né? Mas eu acho que eles tinham um senso crítico maior. Eles buscavam descobrir as coisas. Hoje em dia o pessoal é mais relaxado, vai na internet, vai no Google, enfim, né? Mais difícil, antigamente era mais difícil. Então o senso observacional antigamente era muito grande. Continuando. Depois acabou o Renascimento, começou a industrialização. Aí foi nessa época da industrialização que houve um crescimento muito grande também da cinesioterapia, porque durante a industrialização observou-se muitas lesões relacionadas ao trabalho. Aí muita gente trabalhando naquelas indústrias gigantescas e observando antigamente era um trabalho bem repetitivo, né? Tinha muita gente fazendo só pregando parafuso. Tem até alguns filmes de Charlie Chaplin que mostram essa industrialização. Então, aqueles movimentos repetitivos de antigamente, o pessoal observou que tinha muitas lesões relacionadas àquele movimento. E com isso, foi que ficou fortalecendo muito mais a cinesioterapia e a fisioterapia. Para quê? Para poder devolver aquelas pessoas que estavam com problemas relacionados ao trabalho. Eles precisavam se ausentar porque não tinham condições de trabalhar, com dor, por exemplo, no punho. Quem tinha síndrome de túnel do carpo, por exemplo, para dizer uma lesão bem comum. Então no ombro, que antigamente tinha muito problema no ombro, então as pessoas paravam de trabalhar. Então, para não parar de trabalhar, porque era prejuízo para a empresa, mandava para a cinesioterapia e para a fisioterapia, e as pessoas voltavam à sua atividade com mais rapidez, tá certo? Então, nesse contexto da industrialização, a fisioterapia cresceu muito. E, obviamente, gente, onde de fato se concretizou a nossa profissão e a cinesioterapia foi durante a guerra. Houve um grande campo de atuação da cinesioterapia e da fisioterapia já na década de 30, né, durante a guerra, em 45, da cinesioterapia e da fisioterapia, objetivando a reabilitação desses pacientes, né? Então, muitos pacientes que iam para a guerra tinham problemas de amputação, lesões que mesmo que não amputando, você tinha ruptura de nervos e você parava de movimentar alguma determinada parte do corpo. Então esses pacientes precisavam ser reabilitados, voltar para as atividades, mesmo que não com toda a integridade que você tinha antes, porém que você seja uma pessoa independente. Então a gente vai ver mais na frente que a gente na fisioterapia tem que procurar sobretudo a independência funcional das pessoas. Tá certo? Porque muita gente tem, por exemplo, um acidente vascular, um AVC. O cara teve um AVC, que é um acidente vascular, vai ficar com encurtamento, aquele padrão desse jeito, por um bom tempo. Aí você vai para a fisioterapia. Aí eu pergunto, a fisioterapia
você vai ficar 100% com... vai corrigir 100% o AVC, você vai ficar curado 100% daquele AVC? Não, você não vai ficar 100% curado do AVC. Porém, qual é o objetivo da gente? É tornar aquela pessoa que tem um AVC independente. Porque as pessoas que têm um AVC, ele vai no início ele não consegue comer sozinho, ele não consegue se equilibrar, ele não consegue tomar banho, ele não consegue pentear o cabelo. Isso é uma atividade de vida diária, normal. Tá? Então a gente tem que devolver a independência. Então a gente vai fazer exercícios terapêuticos, tá? Com cinesioterapia, exercícios terapêuticos visando a independência funcional. Então isso é nosso objetivo de um modo geral, é devolver a independência funcional para as pessoas, para que aquelas pessoas possam ser independentes. Tá certo? Então durante a guerra, então a nossa profissão, né, a fisioterapia e a cinesioterapia teve um boom muito grande, justamente com esse objetivo de reabilitar aquelas pessoas que tiveram algum tipo de problema na guerra. Tá certo? Bom, agora vamos falar especificamente da cinesioterapia. Quais são os conceitos da cinesioterapia? Tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho. A gente vai falar sobre alguns conceitos da cinésio, para que a gente possa adentrar mais na frente sobre os exercícios, tá certo? Então vamos lá. Cinesioterapia, qual é a definição? Então, quando eu disse a vocês lá no início, cinesioterapia é a terapia através de exercícios, tá? Através de movimentos. Então, cinesioterapia é uma terapia através de movimentos, tá certo? Então vamos lá, são exercícios, como a gente já viu, né? São exercícios sistemáticos e planejados. Você não é um exercício à toa, tá? Então são exercícios sistemáticos e planejados, baseados na anatomia, na fisiologia e na cinesiologia, com a intenção de proporcionar ao paciente meios de, olha aí, ó. Então são exercícios planejados. Você não vai simplesmente pegar, vai lá, pega aí 10 quilos, vamos lá, puxar ferro, peso. Não é assim. São pessoas que têm problemas, são doentes, são pessoas que têm algum comprometimento funcional, tá? Então a gente vai trabalhar com exercícios planejados, com a intenção de proporcionar ao paciente o quê? Meios de tratar ou prevenir comprometimentos. Então tem essa importância aqui, ó, tratar. Você pode tratar um doente, uma pessoa que já está com algum comprometimento muscular, ou algum comprometimento motor, ou prevenir. Então a gente atua tanto no tratamento quanto na prevenção. Por exemplo, você vai fazer pilates. Pilates é uma área da fisioterapia que é uma área que você atua tanto tratando problemas, pessoas que têm dor na região lombar, dor na região cervical, dor no ombro. Você pode tratar problemas, como você também pode trabalhar somente para prevenir. Ó, eu vou fazer pilates porque eu não quero sentir dor na coluna. Você vai lá para o pilates e ele vai fazer, o fisioterapeuta vai traçar uma conduta terapêutica para você não ter dor de coluna nunca. Tá certo? Então você vai proporcionar ao paciente meios de tratar ou prevenir comprometimentos, melhorar, restaurar ou aumentar a função física, tá? Então você pode melhorar a capacidade física da pessoa, restaurar se o cara estiver doente e aumentar a função física, evitar ou reduzir fatores de risco relacionados à saúde, ou seja, também é preventivo, né? Você evita fatores de risco, melhorar o estado de saúde geral. Então, essa é a intenção dos exercícios terapêuticos, tá certo? Tratar ou prevenir comprometimentos, melhorar, restaurar ou aumentar a função, evitar ou reduzir fatores de risco relacionados à saúde e melhorar o estado de saúde em geral. Tá bom? Quais são os objetivos do exercício terapêutico? Gente, o objetivo da cinesioterapia, gente, o exercício cinesioterapia ou exercício terapêutico, tá? Mesma coisa. Qual é o objetivo? Manter, corrigir e ou recuperar uma determinada função. Ou seja, restaurar a função normal do corpo ou o seu bem-estar. Tranquilo, né? Deu para entender, né? Então, o exercício terapêutico, a cinesioterapia, tem como objetivo manter,
corrigir e ou recuperar uma determinada função. De repente eu fraturei meu braço, fraturei o ombro e a função de movimentação do meu braço está comprometida depois de 30 dias imobilizado. Então eu vou fazer cinesioterapia. Aí você vai fazer a cinese para corrigir e recuperar a função do meu braço, a função daquela minha articulação, que é permitir movimento. Tá certo? Ou seja, você vai restaurar a função normal do corpo ou do seu bem-estar. Esse é o objetivo do exercício terapêutico. Tá bom, gente? Então, quando receber os pacientes, a gente tem que ter isso em mente. O objetivo do exercício terapêutico é esse. Tá certo? Então, olha só. A gente tem esse termo aqui, ó. Manter, corrigir ou recuperar uma determinada função. Vamos falar agora da função do corpo da gente. Tá certo? Nossa função é o quê? Vamos lá. Aspectos da função física. Então, quando você vai analisar a função física do nosso corpo, esse termo função envolve várias coisas. Então, a integridade funcional de um corpo de modo sistêmico, quando a gente analisa o corpo como um todo, a gente tem que analisar. Eu vou explicar cada tópico desse. A gente tem que analisar o equilíbrio, vou explicar daqui a pouco o que é isso. Então, a função está relacionada com o equilíbrio, a função está relacionada com o condicionamento cardiopulmonar, a função que a gente busca nessa melhora está relacionada com a coordenação e o controle da musculatura, coordenação e controle muscular. Está relacionado com a flexibilidade ou mobilidade de um músculo ou de uma articulação. Tá certo? A gente tem pessoas que são encurtadas. Eu peço para fazer a flexão do tronco e ele não consegue com suas mãos tocar no chão. Pessoas encurtadas, não tem flexibilidade, não tem mobilidade. Se ele não tem mobilidade, a função está comprometida. Se ele não tem equilíbrio, a função está comprometida. Se ele não tem condicionamento cardiopulmonar, ou seja, se ele não tem resistência, a função está comprometida. Se ele não tem coordenação motora, a função está comprometida. Se o músculo, desempenho muscular, os músculos têm que ter a capacidade de transformar energia em trabalho. Se o músculo não tem desempenho muscular, a função está comprometida. E o nosso corpo finalmente tem que buscar a estabilidade. Eu vou explicar agora cada tópico desse. Tá certo? Então a gente na cinesioterapia, antes da gente falar de exercício terapêutico mais na frente, na próxima aula, a gente vai entender isso aqui agora, esses 4 tópicos. A gente tem que buscar a função geral do sistema da gente. E a função geral do sistema da gente, do corpo da gente, está envolvida com esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos importantíssimos para a cinesioterapia. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu vou falar é equilíbrio. O que é o equilíbrio, gente? Equilíbrio é a habilidade de alinhar os segmentos do corpo contra a gravidade para manter ou mover o corpo dentro de uma base de sustentação, que é a base aqui embaixo dessa mulher, sem cair. Essa pessoa aqui está em equilíbrio. Obviamente aqui é o extremo, né? A gente vai trabalhar com pessoas que têm algum déficit de equilíbrio. A gente vai trabalhar com pessoas que têm, por exemplo, paraplégicos, aquelas pessoas que ficam sem andar, sofrem um acidente e não conseguem mexer os membros inferiores. Aí, além disso, eles perdem a função dos músculos abdominais. Então, por exemplo, quem nos mantém em equilíbrio sentado aqui, ó, minha base de eu estou sentado. Então, eu não estou tocando, minhas costas não estão tocando no meu assento, não, mas eu estou equilibrado. Quem me mantém em equilíbrio são meus músculos. De forma involuntária, meus músculos é quem me mantém equilibrado nessa posição. Então, é a capacidade, a habilidade de alinhar os segmentos do corpo contra a gravidade, para manter ou mover o corpo dentro de uma base de sustentação. Então, quando eu tenho paraplegia e perco essa função muscular, eu não consigo ficar sentado. Eu não tenho equilíbrio para ficar sentado. Eu vou cair para um lado, cair para o outro. Então, você perde o equilíbrio. Se você perde o equilíbrio, você vai tentar, juntamente com a cinesioterapia, exercícios para buscar o equilíbrio daquela pessoa.
Tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que buscar é o equilíbrio do corpo da pessoa. Segundo tópico, condicionamento cardiopulmonar. É a habilidade de realizar movimentos repetitivos usando todo o corpo. Você vai andar, correr, nadar, pedalar por um longo período de tempo. Então, é a habilidade de realizar movimentos repetitivos usando todo o corpo por um longo período de tempo sem cansar. Coloquei aqui essa imagem desses três senhores, três velhinhos. Certamente eles são atletas e têm essa capacidade cardiopulmonar. Então, às vezes, você tem comprometimento funcional por conta de uma falta de condicionamento cardiopulmonar. Então, nessa terapia, gente, a gente tem que se preocupar com o condicionamento cardiopulmonar das pessoas. Tá certo? Porque faz bem para o coração, faz bem para os pulmões, faz bem para os músculos. Então, segundo tópico, condicionamento cardiopulmonar. Terceiro tópico, coordenação. Coloquei essa imagem aqui, ó, de coordenação. A gente às vezes, quando fala de coordenação, a gente não dá muito valor. Mas isso aqui, eu coloquei essa imagem dessa pessoa fazendo uso dessa corda, pulando corda. E esse é um exercício que a gente aprende quando é criança. Mas muitos de vocês aí, meus alunos aí do Iguatu, da Unifique, muitos de vocês, se eu pedisse agora para fazer pular corda, se eu tivesse saído de modo presencial, pule corda aí, a grande maioria de vocês não conseguiriam fazer esse movimento coordenado. Eu estou dizendo isso porque eu tentei, quando eu tentei fazer o exercício de pular corda e não consegui, por conta de falta de coordenação motora. Mas eu posso adquirir a coordenação fazendo treinamento. Então existem treinamentos com o objetivo de melhorar a coordenação. O que é a coordenação? Cadência e sequenciamento correto, do recrutamento de fibras musculares, combinados com a intensidade adequada de contração muscular. Então eu tenho que recrutar uma quantidade de fibras específicas e com a quantidade de intensidade também adequada, proporcionando o início, a condução e a graduação efetiva do movimento. Então, se eu pegar o exercício de pula-corda, por exemplo, for fazer esse exercício, colocar muita força, talvez eu não consiga. Ou seja, a intensidade adequada de contração muscular. Gente, se eu for pegar e escrever qualquer coisa, eu tenho que pegar na minha caneta com uma intensidade de contração muscular adequada e recrutar uma quantidade de músculos específicas para poder fazer os movimentos delicados e escrever com o meu nome. Aquilo ali é coordenação motora. Você pegar uma pessoa que não sabe escrever e entregar uma caneta para ele, escreva qualquer coisa, meu amigo, as letras vão sair todas fora de forma, tremidas, porque falta coordenação motora. Então, por exemplo, se eu for tocar, por exemplo, aqui, ó, nessa minha caneta, nessa minha, meu nome disso aqui, caneca, se eu for tocar, simplesmente tocando de forma sutil, eu estou tocando assim porque eu tenho coordenação motora, eu recrutei grupos musculares específicos para que eu simplesmente toque sem força exagerada. Porque às vezes o cara vai tocar numa pessoa e toca com uma força exagerada. Pá! Ele perde o quê? Ele não tem a coordenação motora adequada. Então, na coordenação, você é uma cadência e sequenciamento correto do recrutamento de fibra muscular, ou seja, uma quantidade de fibras corretas você recruta, que você solicita, né? Combinadas com a intensidade adequada de contração. Essas duas coisas, ó, o recrutamento de fibras e a intensidade de contração, essas duas coisas proporcionam o início, a condução e a graduação efetiva do movimento, ou seja, fazer o movimento correto. Tá certo? Então, aquele movimento correto depende da coordenação. Próximo tópico, mobilidade. Gente, a função do nosso corpo depende da mobilidade. Depende da mobilidade e da flexibilidade. Então, chegou doente no seu consultório, você tem que avaliar mobilidade e flexibilidade daqueles músculos. Músculos encurtados têm comprometimento da função articular.
músculos encurtados têm comprometimento da função articular. A gente observa muito encurtamento muscular na parte posterior da coxa da gente. Os músculos posteriores são encurtados. A gente não consegue fazer esse exercício aqui, ó, que essa menina está fazendo, porque esses músculos posteriores estão encurtados. Aí pessoas que têm músculos encurtados sentem dor no joelho, sentem dor no quadril. Então a gente tem que buscar aumentar essa mobilidade e essa flexibilidade. Vamos ver aqui a definição, o que é isso aqui, ó. Habilidade das estruturas ou segmentos do corpo de se moverem ou serem movidos de modo a permitir a ocorrência da, olha aqui, ó, amplitude de movimento, eu faço a abreviação ADM. Então, é a habilidade de segmentos do corpo de permitir a amplitude de movimento em atividades funcionais. Tá certo? Essa mobilidade depende da extensibilidade dos tecidos moles, ou seja, essa mobilidade depende da flexibilidade dos tecidos moles, dos músculos. Essa mobilidade depende do alongamento dos músculos. Então, a gente às vezes não consegue fazer uma atividade funcional, ó, atividade de movimento funcional, a gente não consegue fazer um movimento por conta da extensibilidade, por conta do alongamento do músculo que não tem, que está comprometido. Então é isso aí, a gente tem que buscar mobilidade. Então quando o paciente chegar no consultório de vocês, a gente tem que buscar mobilidade, tem que devolver a mobilidade daquelas pessoas. Então você melhorando a mobilidade, você melhora a função. Então tá, repara, você melhorando a mobilidade, você melhora a função. Você melhorando a coordenação, você melhora a função. Você condicionando o sujeito no aparelho cardiopulmonar, você melhora a função. Você mantendo-se em equilíbrio aquelas pessoas, você melhora a função. Então são todos fatores que melhoram a função. O próximo é esse aqui, ó, desempenho muscular. É o que eu disse no início. É a capacidade do músculo de produzir tensão e realizar trabalho físico. O desempenho muscular envolve força, potência e resistência. Então você tem que melhorar os músculos desse sujeito. Tem pessoas que têm músculos atrofiados por desuso. Então você tem músculos que não utilizam esses músculos, compromete a função. Então na assistência terapia você vai pedir para o paciente, entre aspas também, ó, malhar, pegar peso. Por quê? Porque você tem que procurar melhorar o que, gente? O desempenho muscular, que é a capacidade do músculo de produzir tensão e realizar trabalho físico. O músculo tem essa capacidade. Então, se o músculo tem essa capacidade, a gente tem que estimular essa capacidade. Se o músculo tem capacidade de produzir tensão e realizar trabalho físico, a gente tem que estimular essa capacidade, fazendo os exercícios. O desempenho muscular envolve força, potência e resistência. Então lá no consultório de vocês tem que ter uns pezinhos lá, para poder a gente trabalhar essa capacidade do músculo de produzir tensão e realizar trabalho físico. Assim a gente melhora o desempenho muscular. Tá certo? E o último conceito importante, aí a gente na próxima aula vai falar de outras coisas como amplitude movimentativa, passiva, só na próxima aula, é o conceito de estabilidade. Estabilidade é uma habilidade do sistema neuromuscular, tá? É uma habilidade do sistema neuromuscular, e vem sistema nervoso e sistema muscular, por meio de ações musculares sinérgicas, ou seja, grupos musculares que vão manter aquela posição, em manter um segmento corporal proximal ou distal em uma posição estacionária, essa mulher aqui, ó, ou para controlar uma base estável durante o movimento. Então essa mulher aqui, ó, ela está nessa posição, essa base aqui, ó, tem movimento. Então se eu não tiver estabilidade, eu não vou conseguir ficar nessa posição perfeitamente parada. Então esse é um exercício que você trabalha com uma grande quantidade de músculos. É só força? Não, porque é uma ação neuromuscular. Aí você consegue manter essa base estável e seus músculos, tanto a parte distal, que é a parte mais proximal, né, para estar próximo ao centro, tanto com estabilidade proximal
proximal aqui, quanto com estabilidade distal. Então esse não é um exercício fácil de fazer, então só um exemplo aqui, mas tem outros mais complexos, para a gente trabalhar com a estabilidade das pessoas. Então estabilidade, você capaz de se manter estável, com musculatura estável, você melhora a função. Então estabilidade é uma habilidade do sistema neuromuscular por meio de contrações musculares, essas ações musculares cinéticas são por meio de contrações musculares, em manter um segmento corporal proximal ou distal, então é a habilidade que esse sistema tem de manter o corpo da gente em uma posição estacionária ou para controlar uma base estável durante o movimento. Ok, controla essa base estável durante o movimento. Portanto, gente, a função geral do nosso corpo, dentro da cinesioterapia, que é o que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula. Então a gente vai ter que procurar esses fatores aí. A gente vai ter que trabalhar com a estabilidade do corpo da gente, estabilidade neuromuscular. A gente vai ter que trabalhar com desempenho muscular, buscando força e potência. A gente vai ter que trabalhar com a mobilidade, melhorando a flexibilidade e amplitude de movimento, alongando os músculos. A gente tem que se preocupar com a coordenação motora. Então, pacientes que chegam para vocês com pouca coordenação, a gente tem que melhorar essa coordenação. Você pegar, por exemplo, um idoso, pedir para ele ficar sentado, muitas vezes ele não consegue ficar em equilíbrio. Se você pedir para um idoso levantar uma perna, ficar só com um pé, ele não vai conseguir ficar em equilíbrio. Então a gente tem que melhorar essa coordenação motora. Melhorar o condicionamento cardiopulmonar e o equilíbrio das pessoas. Essa é a base do entendimento da cinesioterapia. Tá bom, gente? Então olha só, eu vou mandar esses slides para vocês, para vocês derem uma olhadinha, tá, para ficar aí, porque eu vou fazer um sequenciamento de slides, tá? Na próxima aula eu vou aproveitar esse mesmo slide e vou só aumentando a quantidade de slides. Aí no final você vai ter uma apostila bem grande só sobre cinesioterapia, tá certo? Então olha só, isso era essa nossa aulinha de hoje, né, sobre cinesioterapia. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês falam comigo, beleza? Eu vou passar uma atividade para vocês. Daqui a pouco eu boto lá no Class essa atividade. Mas eu vou voltar hoje à noite ainda. Eu mando uma mensagem para vocês. Hoje à noite eu vou entrar no Meet, um pouquinho mais na frente, para a gente só fazer alguns comentários, se vocês entenderam, se não entenderam. Perfeito? Então é isso aí. Valeu, galera. Forte abraço.